Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para esse domingo, dia 30 de outubro, diretamente aqui do Equador. São 9 da manhã, horário local. Tem vários horários trocados aqui, então tem jogos da Bundesliga 1 começando às 8h30, né? Da Bundesliga 2 começando às 6 da manhã, como vocês estão vendo aí. Mas vocês vão entender os horários, tá? São 2 horas de diferença. Vou fazer esse planejamento com vocês no domingo, mas é muito provável que eu não consiga trabalhar, tá? Mas vou manter o meu planejamento de trabalho enquanto eu estiver por aqui, mesmo que eu não consiga fazer os jogos, porque eu sei que tem muita gente que utiliza e que ajuda, tá bom? Lembrando a vocês, se você não é inscrito no canal, fica até o final do vídeo, se você gostar, fica o convite para você se inscrever, beleza? Vamos então fazer o nosso apanhado aqui, começando pela Bundesliga 1. Nós temos aqui um jogo do Union Berlin contra o Borussia Mönchengladbach. Esse jogo é muito importante para o Union, mas o Union está um pouco mais tranquilo em relação ao que estava na semana passada, né? O Union Berlin jogou com o Bochum e acabou perdendo por 2-1. Não foi um bom jogo, mas a concentração do Union Berlin estava quase toda direcionada para o jogo da volta contra o Braga, onde eles acabaram vencendo por 1-0. Mas qual que é o problema? Com essa semana de Champions Europa League se encavalando, Conference League também, o Union Berlin tem que tomar uma decisão de foco, né? O Union não vai ganhar o campeonato alemão, inclusive agora nesse momento o Bayern está vencendo a equipe do Mainz, e se eu não estou enganado, o Bayern já está tomando a liderança do Union Berlin, tá? Eu posso estar fazendo confusão, inclusive pênalti para o Bayern aqui, ó. Deixa eu dar uma conferida. Exatamente, o Bayern está tomando a liderança do Union Berlin, coisa normal de acontecer, gente, nenhum alarde, não tem crise nenhuma. O Union Berlin é um time ainda em preparação, time que subiu, assim, dado ao tempo recente para a primeira divisão, time que já está buscando, né, liderança do campeonato, classificando para a Europa League, futuramente vai participar de Liga dos Campeões. A história do time é sensacional, então assim, não tem o que se falar do Union Berlin, tá? Depois dessa vitória contra o Braga, chegou ainda um desafio ainda maior, que é tentar vencer o Union Saint-Gilloise na Bélgica, que é uma tarefa bem complicada. O Saint-Gilloise é líder do grupo deles aqui na Europa League, tá? Então eu acredito que o Union Berlin pode repetir essa desconcentração que teve contra o Bochum, mas a situação antes do jogo do Bochum era bem pior. Era um time quase eliminado na Europa League e agora já nem tanto. O grande problema é que o time do Braga vai pegar o Malmö, que já está desclassificado, que perdeu praticamente todos os jogos, e vai pegar o Braga, se eu não estou enganado, dentro de casa, né? Então a tendência é que o time do Braga vença. E para o Union Berlin conseguir a classificação, ele vai precisar pelo menos torcer contra o Braga, pontuar, ou vencer o Saint-Gilloise. Não vai ser tarefa fácil, mas é bem mais acessível com uma vitória do que antes com 2, um adversário tão difícil como era o Braga. Então acredito que a situação melhorou um pouquinho, mas a desconcentração pode pairar aqui. Então toma muito cuidado com essa cotação do Union aqui de 2,05. Ela é uma cotação perigosa porque a desconcentração ela pode prejudicar o Union Berlin. E o Borussia Mönchengladbach, ele tem um time muito coerente na parte ofensiva, tá? O grande problema aqui é o estilo de jogo no Union, que é um estilo mais fechado para jogar em contra-ataque, ele favorece bastante para jogar contra o Gladbach. O Gladbach provavelmente vai ter bola, vai ter volume, mas vai dar espaço no contra-ataque. Porém, esse tipo de jogo do Union, ele é muito perigoso, porque se ele sai atrás e tenta buscar o resultado, aí é ele que se expõe completamente. Então, enquanto tiver 0-0, eu não gosto de trabalhar jogos para gols nos jogos do Union. Geralmente são jogos mais under mesmo. Vamos pegar aqui, ó. 1-0, 2-1, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, 2-0. Você fica um time que tem dificuldade, mas a maioria deles ele está vencendo. Quando o Union Berlin está perdendo, ele me lembra muito o Hansa Rostock na segunda divisão. Eles são bem desorganizadinhos assim na parte de exposição. Então é meio termo. Eu não viria para cá com expectativa de gols até que se prove o contrário, mas eu acredito que esse valor nesse jogo esteja do lado do Gladbach, tá? Porque o Union Berlin pode estar bastante desfocado aqui por conta desse jogo contra o Saint-Gilloise. Schalke e Freiburg. Hoje eu tenho aqui o pior time da Alemanha, de longe, que é o Freiburg, que é o Schalke. E o Freiburg hoje é um dos melhores, né? Não vai ganhar o campeonato alemão também. Tem novamente uma chance de chegar longe na DFB Pokal,
né? O Freiburg é o atual vice-campeão, perdeu para o Leipzig, foi uma partida difícil. E hoje, obviamente, o Freiburg é favorito. E o que compensa ainda mais para o lado do Freiburg é a situação do fato do Freiburg já estar classificadíssimo na Europa League. Tá? Um grupo com Olympiacos, com Nantes, tinha mais um time que eu me esqueci, mas não sei se era acho que era o Karabag. Tá? Então já está bem classificado o Freiburg, está bem de boa, pode focar tranquilamente aqui mesmo. É o Karabag, ó. Mesmo com o Karabag aqui sendo o adversário do Freiburg na próxima semana, eu acho que o Freiburg vai bem tranquilo contra o Schalke. A situação do Schalke aqui não é fácil, atual campeão da Bundesliga 2, só tem uma vitória, tomou 26 gols, é a segunda pior defesa da competição atrás do Bochum, 6 pontinhos apenas. Dentro de casa, o Schalke venceu apenas uma partida, perdeu 3, e como visitante o Freiburg só tem uma derrota. Tá? Os últimos jogos entre eles, Freiburg, empate. Então assim, se fosse definir uma posição hoje, eu jogaria o meu pensamento para o lado de trabalhar contra o Schalke. Porém, é um jogo relativamente perigoso para contra-ataque, e eu acho que eu vou ficar mais aqui com a questão dos mercados de gols. Sempre que eu tenho um time tranquilo contra um time desesperado, essas situações geralmente são boas, tá? Principalmente se o Freiburg sair na frente. Não preciso nem falar das bolas aéreas do Freiburg, né? Seria chovendo molhado aqui para quem já sabe, quem acompanha meu canal, sabe o quão o Freiburg é bom hoje nas bolas levantadas da área e também em batidas diretas com o senhor Grifo. Fechou? Então eu vou ficar de olho em gols por aqui. Colônia e 1899 Hoffenheim, a gente não chama assim, né? TSG Hoffenheim. A situação do Colônia na Conference League é bem complicada. Tá? Houve um adiamento no jogo do Colônia, inclusive deixa eu ver se teve alguma notícia sobre esse jogo. Foi Colônia Eslovaco. Eu não sei se houve remarcação desse jogo. Eslovaco, Colônia. Foi 1-0 ontem, terminou ontem. A situação do Colônia melhorou então. Esse jogo tinha sido adiado, foi jogado um dia depois, tá? Foi jogado na sexta-feira. Então o Colônia acabou vencendo. Isso facilita um pouquinho a vida do Colônia, tá? Mas teve um pênalti falhado aqui. Eu tô procurando no futebol alemão. Eu quero dar uma olhada aqui em como que ficou a classificação da Conference League. Deixa eu ver aqui. Conference League Group. Deixa eu ver essa classificação do Colônia aqui junto com vocês. Aqui, ó. Colônia venceu o último jogo contra o eslovaco e chegou a 7 pontos. Então o Colônia faz a decisão. Deixa eu fechar o flash score aqui. O Colônia decide a sua classificação ou não contra a equipe do Nice dentro de casa. E o Nice é um adversário direto, tá? Então o Nice, ele pode, além de eliminar o Colônia, né, se vencer, o Colônia também pode buscar até a primeira colocação. Eu sei que Conference League parece tipo assim, uma competição tipo nada a ver, ninguém foca, mas pro nível do Colônia é uma competição interessante, tá? Por isso que eu queria dar uma olhada aqui no que o Colônia tem de expectativa. É um jogo muito importante então, né? Vale classificação ou eliminação. Então pode custar sim uma situação aqui para o Colônia, de novo, usando essa ideia de desatenção da equipe. É lógico que isso só vai ser comprovado no live, tá? Quem sou eu para falar aqui que o Colônia vai entrar desmotivado? Mas o Colônia não tem esse objetivo de competição europeia agora, porque eles já alcançaram na temporada passada e tem que aproveitar, tem que surfar essa onda. Então a ideia é ficar meio de tabela ali na Alemanha e conseguir buscar alguma coisa mais interessante. O Hoffenheim nos últimos jogos derrota para o Bayern de Munique, derrota normal, já esperada, vitória contra o Schalke na DFB Pokal e vitória também contra o Schalke na Bundesliga e uma derrota para o Bremen. Tá? Aqui também o Bremen tem muito bem dentro do campeonato alemão. O Colônia, tirando essa vitória contra o Augsburg, que foi um jogo assim realmente muito bom para o Colônia, nós tivemos aqui uma goleada sofrida contra o Mainz, só que cuidado porque aqui houve um cartão vermelho, perdeu para o Partizan, outra goleada contra o Borussia Mönchengladbach, outro cartão vermelho, cuidado, tá? Para não identificar isso aqui como a festa aqui de pirotecnia.
Mas, de maneira geral, ofensivamente o Hoffenheim é melhor, contra-atacando o Hoffenheim é melhor, talvez propondo o jogo nem tanto, em bola aérea também nem tanto, mas eu acho que se a gente tiver uma pequena desconcentração do Colônia, o valor desse jogo vai para o lado do Hoffenheim, tá? Não sei se eu trabalharia gols aqui. O último jogo foi 1-0. Tivemos 2 jogos aqui onde não houve gols por parte do visitante, mas se o Hoffenheim sair na frente, eu posso contar sim com um aproveitamento bom aqui de contra-ataque. Então eu vou ficar com a ideia de correção de preço para o lado do Colônia e para o mercado de gols se o Hoffenheim sair na frente, tá? Essa é uma premissa importante. Bundesliga 2. Paderborn e Hamburgo. Grande confronto. Segundo colocado na competição, o Paderborn enfrenta o atual terceiro colocado da competição, o Hamburgo. O Hamburgo começou a feder merda, tá? O Hamburgo foi o melhor início de temporada do Hamburgo desde de 2018, quando ele caiu. 5 temporadas já fazendo bons inícios, mas nem tanto. Esse início tinha sido foda. E agora o Hamburgo já começa a sentir aquele gostinho de merda que ele gosta. Porque o Hamburgo, cara, parece que ele nasceu pra segunda divisão. É o que eu falo pra vocês, é uma areia movediça. E joga com o Paderborn, que é 8,80. O Paderborn, ao mesmo tempo que dá 7 às vezes no kill, é aquele time que toma do Regensburg. Mas dentro de casa tá praticamente aqui com quase 100% de aproveitamento, uma derrotinha apenas. 24 gols marcados, melhor campanha ofensiva da competição dentro de casa. E o Hamburgo é o melhor visitante. Então temos jogo aqui. As últimas vezes que se enfrentaram, o ambas marcam um cantor solto aqui para tudo quanto é lado, para quem gosta. Muito gol. E, cara, tomara que seja um bom jogo para alavancagem, né? E eu queria muito fazer esse jogo. Mesmo aqui no Equador, eu queria muito ter condição de fazer esse jogo. Quem sabe? 7h30 da manhã do domingo? Vamos ver. Hannover e Karlsruhe, mesma coisa. Mercado para gols. O Hannover hoje vive uma fase melhor do que na temporada, muito melhor do que na temporada passada e retrasada. 21 pontos e ali já quase que batendo na porta da galera. E o Karlsruhe também é muito 8,80, acabou perdendo para o time do... Cadê o Karlsruhe? Aqui. Perdeu para o time do Fortuna Düsseldorf na última rodada. São 3 derrotas seguidas. Teve essa eliminação aqui para o Sandhausen na DFB Pokal, né? E uma derrota para o Darmstadt, que é também relativamente esperada, né? O Hannover foi eliminado pelo time do Borussia Dortmund na Pokal também e empatou 0-0 com o Nuremberg e ficou assim. Eu também vou de mercado de gols nesse jogo. Gosto bastante do Karlsruhe. Infelizmente perderam o Philipp Hoffmann, que foi pro Bochum, mas tem uma boa bola aérea o time do Karlsruhe. Esse jogo aqui, se eu criticar, ele vai ser 4-4, tá? O Sandhausen vem fazendo uma péssima temporada, assim, das piores que eu vi nos últimos anos. O Sandhausen que tinha atacantes muito bons que foram comprados para o União Berlim. E eu tenho um Braunschweig que já chegou a ser o pior time da competição, já chegou a ter o pior ataque da competição e hoje é um time bem na média, para ser sincero, tá? Tomou muita porrada, mas hoje em dia consegue reverter várias situações, principalmente com gols que perdia antes, que agora não perde mais. Então, tenho a tendência aqui a acreditar numa melhora do Braunschweig, mas não vou ficar elogiando também, porque tem fedor de merda essa porra aqui. Real Madrid e Girona é o que eu busco para trabalhar situações do Real, tá? O Real Madrid já classificado na Champions. Esse último jogo aqui do Real Madrid contra a equipe do Celtic, ele vai ser protocolar. O Celtic já está eliminado, tá? Dificilmente vai conseguir buscar a vaga na Europa League. Então o Real Madrid joga aqui fazer saldo, para a galera fazer gol em Champions, né? Pessoal que gosta, Vini Júnior, Rodrigo, o Benzema não sei se está disponível ainda. Talvez não jogue o Modric, aquela galera. Mas contra o Girona é sempre interessante porque o Real Madrid, óbvio, tem um foco de ganhar de novo o espanhol, de tentar ganhar o triplete, como eles falam, né? Então é sempre importante, afinal de contas o Barcelona agora está muito melhor do que na temporada passada. O Girona está dentro da zona de rebaixamento, como visitante não venceu nenhuma partida, não toma tanto gol, é verdade, mas não venceu nenhuma partida e o Real Madrid é um dos melhores mandantes. Cabe a gente ficar de olho nesse back real desde que tenha leitura. Tá? E como eu gosto de falar para vocês, hoje em dia, buscar aquele back padrão, aquele back tranquilo, que o time só joga de boa e tal, em algumas equipes de características diferentes, você às vezes não vai encontrar o que você está buscando, porque aquele back padrãozão, são poucas as equipes hoje em dia que fornecem. Então, por isso que
a gente tem que sair um pouquinho do senso comum, conhecer um pouco mais a equipe, o jeito que joga, quais são as peças importantes, o que essa equipe, o que esse jogador acrescenta ou não. Eu sei que tem estilos de trade diferentes. Às vezes você que é apostador, você que é um cara mais panther, você não se liga muito nisso, tudo bem. Mas para o meu estilo de trabalho, onde eu trabalho às vezes com capital maior no primeiro tempo, buscando pouca oscilação de mercado, buscando uma pressão maior do favorito, ou buscando uma superioridade do favorito, eu preciso ir um pouquinho mais além numa análise, porque é isso que vai fazer diferença para mim, entendeu? No longo prazo. Então, o Real Madrid, o Tottenham, são times que hoje, às vezes, eles não propõem tanto jogo como você busca, mas eles demonstram superioridade em outros aspectos. E é muito importante você ficar ligado nisso. Então, esse tipo de cotação do Real não é uma cotação assustadora, mas o Real, às vezes, não vai fornecer para você aquele padrão que você está esperando. Mas a superioridade, às vezes, vai estar em número de marcação, os duelos de marcação, às vezes nos duelos aéreos, como o Real Madrid está saindo para o jogo, qual o espaço que o Girona está dando para a parte esquerda do Real, que é onde geralmente tem o Vinícius para correr. Quando o Vinícius puxa toda a marcação para o lado esquerdo, o Vázquez, né, principalmente nesses jogos que ele costuma entrar, tem a profundidade pelo lado direito. Não só o Lucas Vázquez, mas também o outro, né, o uruguaio, que eu esqueci o nome dele, que também está jogando muita bola. Então, vale a pena você conhecer um pouquinho mais as equipes, principalmente agora, né, que a gente está tendo essa dificuldade de encontrar aqueles padrões claríssimos. Mas o Real Madrid é muito mais time aqui que o time do Girona. O Betis não está jogando em casa, eu gosto muito de trabalhar o Betis dentro de casa, então eu vou ficar de fora, mas tem muita gente me chamando a atenção de maneira positiva para o Sociedad, tá? Isso é um jogo que talvez eu consiga assistir, vai ser às 15 horas do domingo, eu provavelmente vou conseguir ver esse jogo. Então assim, eu só vou marcar para eu poder lembrar, tá? Vou até anotar aqui, para eu poder lembrar de assistir, porque às vezes a gente não consegue pegar a stream aqui no hotel, mas deve ter aqui nas plataformas que eu assino, tá? Ligue 1, o PSG e o Marseille também estão fora, não jogaram ontem, né? Então, inclusive eu nem lembro quanto é que foi o PSG. Na Premier League, vemos agora o City já botou seta e pisou ali na liderança contra o Arsenal. Já começa a ficar um pouco... Talvez o Arsenal vença o Nottingham Forest até com uma facilidade, porque se eu não estou enganado, até ontem ainda era o lanterna da competição. Tem muita gente junto ali, mas o Nottingham Forest é um dos piores visitantes. Só tem um gol marcado e não venceu nenhuma. E o Arsenal segue sendo invicto ali dentro de casa, né? 5 jogos, 5 vitórias, assim como o City. Só que assim, já começa a pôr uma pulga atrás da orelha do Arteta, que é tipo, o City chegou. Então a pressão, ela vai aumentar um pouquinho, tá? Eu acho que se você... Eu não vou, porque eu tenho um histórico com o Arsenal que é desfavorável demais. Então assim, cotações do Arsenal muito esmagadas, eu não consigo trabalhar igual eu trabalho no City, por exemplo, né? Vem um histórico na minha cabeça. Mas eu acredito que o Arsenal é plenamente favorito para vencer isso aqui, tá? United e West Ham, pô, adversário dificílimo do United. Os jogadores do West Ham jogam muita bola, o Scamacca já está bem adaptado. A gente já tem, às vezes, o Paquetá entrando aqui quando não está lesionado muito bem. O Varane machucou pro lado do United. A gente tem toda aquela confusão do United com o Cristiano Ronaldo, que eu não sei se ele vai estar disponível ou não. Enfim, um adversário muito chato. Hoje, talvez, encorpado, um pouco mais acostumado com o estilo do Ten Hag, o United consiga produzir um pouco mais contra o West Ham. Só que o West Ham é um antídoto, né? Porque o United gosta muito de jogar na contra-ataque. O West Ham faz exatamente isso. Então pode ser um jogo um pouco mais difícil de leitura. E com todo respeito ao United, se eu estou evitando de fazer o Chelsea, eu também vou ficar de fora dos jogos do Manchester United. Pode ser uma boa oportunidade aqui, mas eu vou ficar de fora. Livingston contra o Celtic. Quero trabalhar a favor do Celtic, afinal de contas... Peraí. Não, quero sim. Por quê? Não tem mais chance... Deixa eu pegar aqui, ó. Champions, para ver junto com vocês. League Group. Eu quero ver junto com vocês para ver se tem chance aqui. O Celtic tem 2 pontos. Se ele vencer, ele vai a 6. Ele empata com o Shakhtar. No confronto direto, a gente teve 2 empates por 1-1. Então eu não lembro qual é o segundo critério de desempate.
mas enfim, teria que pesquisar aqui. O Shakhtar joga contra o Leipzig na Polônia, campo neutro, né, por conta da guerra, e o Celtic vai visitar o Bernabéu. Supondo que o Celtic vença e o Shakhtar perca, talvez a gente tenha uma chance aqui do Celtic classificar. Mas ao mesmo tempo o Celtic não pode dar mole, porque além de já estar virtualmente desclassificado para a fase de oitavas de final da Champions, o Celtic está vendo o Rangers, obviamente, tentar buscar essa diferença. E esse próprio Livingston aqui tirou ponto do Rangers. A gente pode ver, ó, o último jogo que ele fez foi justamente aqui contra o Rangers e foi 1-1. Então não vai ser um adversário fácil. E eu vou vir com essa curiosidade de saber se o Celtic está motivado e está concentrado na partida para poder buscar alguma coisa a favor deles, tá? Aqui eu tenho o Braga, o Porto, o Sporting e o... estão jogando hoje, né, se eu não me engano, e o Benfica, e o Braga joga nesse domingo. De novo vou chamar a atenção para esse jogo, assim como eu chamei para o União Berlim. O Braga está envolvido num jogo muito importante que pode definir classificação contra o time do Saint-Gilloise. E aqui eu já vou buscar outra classificação que é da Europa League para mostrar para vocês o seguinte. O Braga, aqui ó, hoje ele é terceiro colocado no grupo com União Berlim, Saint-Gilloise e Malmo. O Malmo é o pior time, perdeu todos os jogos, né? 5 jogos, 5 derrotas. E vai jogar contra o Braga em Portugal, né? Em Braga, se eu não estou enganado, exatamente. Então assim, é quase certeza que o Braga vai vencer esse jogo, tá? É quase certeza, mas não pode vacilar, porque o Braga ele não depende só de si. Como o União Berlim venceu o Braga agora, tinha perdido em casa e acabou vencendo, por União Berlim, se o União Berlim empatar com o Saint-Gilloise, já fica complicado para o Braga, porque aí vai para o critério de desempate, que é outra complicação. Tá? A União Berlim, para o Braga aqui, teria que pelo menos perder o jogo, para o Braga ficar tranquilo e vencer, chegar, por exemplo, a 10 pontos. Então o Braga tem que vencer, é um jogo que vai custar sim algum tipo de atenção, porque não é porque o Malmo perdeu todas que ele vai abrir as pernas para o Braga, e não é porque o Braga venceu o Malmo aqui já, que vai acontecer de novo. Então, na minha opinião, é um jogo que vai levar perigo e possível desconcentração aqui para o Braga. De todo modo, não me parece que o Gil Vicente seja um adversário tão forte nesse momento. O Gil Vicente tem apenas uma vitória dentro de casa e o Braga é um dos melhores visitantes, tá? As últimas vezes que se enfrentaram, o Gil Vicente venceu uma, o Braga uma, empate, o Braga empate, ou seja, não é um adversário tão fácil, tá? Se eu for trabalhar alguma coisa aqui, seria direcionado para o Leão Gil Vicente, desde que, de novo, assim como eu falei no Union, no Celtic, eu encontre concentração no time do Braga, porque superior ele com certeza é, tá? E vamos fechar de Série A italiana, nós temos Empoli e Atalanta. A Atalanta hoje continua sendo uma das melhores visitantes da competição na Itália. Tomar muito cuidado com o Empoli, tá? Porque tem um trinco aqui, o Mattia Destri, o Martin Satriano e tem esse Baldanzi aqui também, chuta muito bem de fora da área. Mas teve outro jogador aqui que eu não sei se vai jogar, que é o Lammers, Sam Lammers, que era da Atalanta. Daí eu não sei se ele está disponível para jogar, porque eu acho que ele está emprestado e nessa questão do empréstimo acho que não pode jogar. Tá? O ataque do Empoli ele era muito forte na temporada passada, com o Pinamonti, que foi para o Sassuolo, que inclusive acho que está tomando um vareio do Napoli agora. E eles perderam esses atacantes e eu imaginei um Empoli mais fraco, só que o Empoli foi buscar vários jogadores que não estavam sendo aproveitados na Inter, na Atalanta, e eles estão dando conta, pelo menos, do recado aqui na parte ofensiva. Então o Empoli vai ser, sim, um adversário um pouco mais complicado para a Atalanta. Nos últimos anos, o Empoli venceu na casa da Atalanta, na temporada passada, 4-1 para a Atalanta, quando a Atalanta o visitou, empate Empoli e Atalanta. Então tá um jogo bem partido, tá? Mas, de maneira geral, eu direciono esse possível lei aqui ao Empoli, pela qualidade da Atalanta, principalmente fora de casa, mas muita leitura, porque a Atalanta, em alguns momentos, ela tá fraquejando e tá sentindo falta da titularidade do Zapata, que tá voltando de lesão, tá tentando engajar de novo no time, tá? Cremonese e Udinese, alerta de queda de rendimento do time da Udinese, tá? Não vem jogando mais tudo aquilo. Hoje, provavelmente vai dar lugar aqui para Inter, para Juve, nessas primeiras colocações. Pô, mordi a língua. E
E aquele grande feito da Udinese de bater na Inter, golear a Roma, enfim, vencer a Fiore, vencer todo mundo, está começando a cair. E teve muita relação com a eliminação para o Monza de virada. Tá? Hoje o time da Udinese ele é praticamente composto por Deulofeu e Beto ali na frente. Tá? O Success, que é esse que está aqui, ó, ele de vez em quando substitui o Beto quando está machucado. É um cara bom, mas não é como o Beto, brigador, faz um bom pivô. É um bom time de bola aérea. O Cremonese não é um time, na minha opinião, que vai conseguir se manter na Série A esse ano. Acho que vai bater e voltar. Acho que subiu como vice-campeão, se eu não estou enganado. Ou subiu como nos playoffs. Acho que subiu como vice-campeão, porque eu acho que o Monza veio dos playoffs, né? Mas não é um bom time assim em relação aos jogadores. O maior destaque aqui é o Dessers, que está aqui, o número 90. Inclusive, fui elogiar ele na semana passada. Ele perdeu um penal e os caras já vieram me xingar. É foda. Mas ele é bom jogador. Eu acho que ele é diferenciado. Mas para mim essas cotações estão justas, tá? Só toma muito cuidado porque o rendimento da Udinese caiu demais. E aí confiar num possível Leo Cremonese é difícil, porque o Cremonese é um time que, por mais que esteja tomando porrada de quase todo mundo, ele vai para cima, ele não tá nem aí. Então, entre o jogo acabar 4-1 para a Udinese e tu ter tomado o primeiro gol, é foda, porque depende do estilo de trade. Tem cara que deixa correr, tem cara que tem metodologia para isso, tem cara que é punter, tem cara que é outros 500. Então, pô, vou pegar por exemplo, uma linha a favor da Udinese, a Udinese tomou um gol, foda-se, vai lá a Udinese vira o jogo e demorou. Se eu tô trabalhando carregado contra o Cremonese e tomo um gol, cara, acabou meu trade ali. Então, entendeu? Então são visões diferentes, são mundos completamente diferentes. Então eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de adversário que consegue ferir a minha defesa, no caso quando eu falo, se eu estivesse trabalhando contra o Cremonese, a minha defesa é a Udinese. Então será que hoje ela me passa confiança? Hoje não, eu vou manter de fora, tá? Spezia e Fiore, a Fiorentina conseguiu vencer o time do Başakşehir na Conference League, do Başakşehir não, estou confundindo, o Başakşehir mesmo, Istambul Başakşehir, na Conference League, e se eu não me engano agora, não sei se ele assumiu a liderança ou empatou em pontos, acho que assumiu a liderança do grupo, né? Mas está classificado. E tinha perdido para a Inter aqui por 4-3. O Spezia sempre foi um adversário muito para frente, sempre marcou muito gol, mas essa temporada está vivendo uma das piores depois que subiu, tá? É uma defesa, hoje é a terceira pior defesa da competição, e tem provavelmente ali o terceiro pior ataque também, então não é aquele Spezia de antigamente, mas a Fiorentina também não é, né? Pode ser que em algum momento a Fiore comece a virar a chave, porque tem bons jogadores de frente, o Jovic voltou a ter um excelente futebol, o Jovic que era muito bom no Frankfurt, não desempenhou um bom papel no Real Madrid, infelizmente, e agora voltou a ter espaço na Fiorentina. Não sei se o Arthur Cabral está machucado, não sei se... Enfim. Mas a Fiore não é time para estar em 14º. A Fiore é time para estar pelo menos ali em 8º. Então tem em algum momento essa curva de crescimento da Fiorentina chegando. Eu só não sei se vai ser nesse jogo. O Spezia está com a setinha apontada para baixo, muito abaixo do esperado. Por mais que seja um time sem mídia, é um time muito aguerrido, muito para frente e que hoje não tem feito o que é esperado dele, tá? Então toma um pouco de cuidado, eu vou pular esse jogo também porque a Fiorentina não tem passado confiança nenhuma. Lazio e Salernitana, a Lazio melhorou um pouquinho a sua situação aqui na Europa League, deixa eu ver se a gente tem a situação da Lazio aqui, ó. Assumiu novamente a liderança do grupo contra o Sturm Graz, Feyenoord e Midtjylland. O Feyenoord conseguiu perder, o Midtjylland perdeu e agora praticamente a gente tem uma Lazio classificada, tá? Se eu não me engano, joga por um empate no último jogo aqui, que vai fazer fora de casa contra o Feyenoord. Isso é um perigo. É um perigo. A Lazio, eu acho que ela venceu o Feyenoord por um placar até meio que grosseiro, tá ligado? Eu teria que ver aí a questão de classificação. Se a Lazio perde, se o Feyenoord consegue buscar essa classificação aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a Lazio contra o Feyenoord. Lazio, Feyenoord, 4-2, olha só. Então, para no confronto direto aqui, teoricamente, se fosse esse o primeiro critério de desempate, a Lazio teria que perder por 3 gols de diferença para o time do Feyenoord, fora de casa. Não é uma situação impossível de acontecer, porque a gente já viu a Lazio tomando porrada do Midtjylland. Tomou 5 do Midtjylland fora de casa. Então vamos tomar um pouquinho de... a Lazio não venceu o Sturm Graz, tomou 5 do Midtjylland e vai enfrentar o Feyenoord fora. Então é uma situação complicada. Então o que me preocupa aqui para trabalhar contra a Salernitana, acreditando na Lazio, seria estar ou não focado nesse jogo o time da Lazio,
ou vai dar uma segurada e vai acabar focando, já alcançou aqui a terceira colocação, ou vai focar no jogo fora de casa contra o Feyenoord, que se empatar, se classifica. Então muito cuidado, tá? Eu vou manter a Lazio de fora, imaginando sim que a Lazio vai vencer esse jogo, e aí, num contexto de 90 minutos, obviamente, mas para minha segurança de trabalho, para os meus métodos, que vocês sabem que eu sou muito chato com os meus métodos, sou arroz com feijão mesmo, eu vou deixar a Lazio de fora essa semana. Torino e Milan, o Milan segue sendo o topo mesmo dos times que eu mais detesto trabalhar, porque ele não me dá confiança, ele não me dá leitura o suficiente, e o Milan está sim precisando de situação na Champions League. Tem um jogo agora contra o Salzburg que pode ser decisivo, né? Deixa eu ver como é que tá a situação da Champions aqui. Champions League Group, classificação. Cadê aquele grupo lindo? Parece um grupo de Europa League. Olha só, o Milan, segundo colocado, faz confronto direto aqui com o Salzburg. Direto. Então assim, com todo respeito ao time do Milan, eu vou deixar de fora também porque o Torino é um bom time na competição. Ele tá na posição dele, tá? 10º é a cara do Torino. Como mandante costuma fazer boas campanhas, como visitante não, né? Mas o Milan, apesar de também estar brigando com pelo título com o Napoli, essa semana tem um jogo importantíssimo contra a equipe do Salzburg, que define classificação ou ida para a Europa League, tá? Eu acho que o Milan não consegue... se o Dinamo vencer o Chelsea na Inglaterra, que é só isso, né? O Dinamo vai a 7 pontos, mas aí eu acho que o Dinamo perdeu para o Milan 2 vezes, e aí não rolaria aqui essa possível classificação do Dinamo para a Europa League. Então para o Milan seria o seguinte, ou Champions ou Europa League, e financeiramente a gente sabe o que o Milan quer, então eu vou deixar o Milan de fora também por possível desconcentração. Não quer dizer que os times que podem se desconcentrar vão perder, tá? É só questão de, como diz o BBB, de afinidade. Meus amigos, então é isso. Fiquei por aqui. Um excelente domingo de trabalho para você. Não inventa moda, faz o simples, tá? Tem jogo toda semana. Sei que você gosta, às vezes você quer trabalhar o Milan. Pô, tô louco para trabalhar o Milan. Acordei com aquela vontade de trabalhar o Milan. Porra, às vezes semana que vem vai ser melhor do que essa. Vamos ver. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem bem. É sempre um grande prazer.